Graça e paz, irmãos. Vamos começar, a palavra de hoje com uma oração. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor, ó Pai, está falando conosco, mesmo nesse momento onde estamos isolados, onde temos a oportunidade, ó Pai, de não nos desvincularmos uns dos outros e também do Senhor. Fala ao nosso coração, especialmente ao meu, que vou transmitir essa palavra que é um privilégio enorme para mim. Deus, em nome de Jesus, proteja cada um de nós, cada filho teu, cada membro dessa igreja, e que nós possamos crescer juntos, focados no que é importante, lembrando sempre do sacrifício de Jesus por nós, da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida e de que somos totalmente dependentes, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar lendo o texto de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. O texto diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje eu quero falar sobre família. Família, que é o primeiro ministério, do ser humano, é a primeira instituição criada por Deus. A família que também é uma escola de relacionamentos. Nós vemos em Marcos, no capítulo 12, nos versos 30 e 31, quando Jesus responde os dois principais mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses foram os dois mandamentos escolhidos como uma forma de resumir o que é seguir a Deus. Amar o próximo é algo que a gente também tem que praticar em casa. A gente vê muitas vezes as pessoas que têm mais facilidades, de lidar com as pessoas que são de fora do que com as pessoas que são de casa. Mas quem que é mais próximo de nós, se não a nossa própria família, não é mesmo? Então, quando a gente fala de amar o próximo, a gente tem que começar em casa. Mas também a nossa casa, a nossa família, ela costuma ser o lugar onde a gente tem mais dificuldade de relacionamento. Seja pela convivência, seja pelos laços familiares mesmo, seja pelo tempo que passamos juntos. Mas isso não nos isenta de amar ao próximo. Pelo contrário, é nas dificuldades que a gente tem que demonstrar o amor de Deus. Então, em Tiago, no capítulo 4, ele fala sobre o conflito da seguinte forma: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, não adianta a gente falar assim: nossa, em casa é difícil porque fulano me estressa, porque meu pai me irrita, porque minha mãe me provoca, porque meu filho me tira do sério, porque meu irmão me chateia, porque minha irmã não me respeita. Enfim, nada disso é justificativa para você deixar de seguir o mandamento de Deus. Pelo contrário, isso evidencia que nós precisamos da graça de Deus. Por quê? Porque esses conflitos, eles são originários da nossa própria carne. Então, não adianta a gente querer justificar com o comportamento dos outros, quando nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então, os conflitos familiares, eles são uma excelente forma de você demonstrar
e aprender também da graça de Deus, aprender a se controlar, se policiar e de agir da melhor forma possível, de acordo com os parâmetros de Deus, né? Porque geralmente em casa a gente é mais ao natural, né? A gente não pensa muito no que vai falar, já fala de qualquer jeito, já estoura, já faz o que tem que fazer, né? Porque a gente entende que os de casa são obrigados a nos aguentar muitas vezes. E é exatamente por a gente agir ao natural que a gente deixa a nossa própria natureza falar mais alto. A natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza explosiva, a natureza vingativa, a natureza provocativa, né? Então, nós temos que sempre estar lembrando de amar. E amar é justamente fazer o contrário de tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, a família, ela é uma escola de relações sociais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a família também é uma escola do Evangelho. Por quê? Porque a família, ela tem que ser o lugar onde a gente começa, vamos dizer assim, o nosso ministério, porque todos temos um ministério, independente de ser pastor, presbítero, diácono, pregador, membro do louvor, enfim. O nosso ministério é um só: servir a Deus, seguir a Deus e obedecer a Deus. Então, começamos em casa, né? Nós temos que demonstrar essa graça primeiro para os de casa. Por quê? Porque eles são os mais próximos e também porque eles são aqueles que nos conhecem melhor. Então, quando a gente demonstra ser diferente, a gente está testemunhando sobre as obras de Deus na nossa vida, sobre o amor de Deus na nossa vida e sobre o que a gente segue do Evangelho. Não há como a gente falar que segue a Deus sem amar ao irmão, aquele quem a gente vê. E isso inclui também os de casa, né? A família é o lugar onde tem que ter oração em conjunto, aonde tem que ter o partilhar, aonde tem que ter a comunhão, aonde tem que ter culto doméstico. Especialmente nesses tempos de pandemia, quantas pessoas têm feito culto doméstico? Têm feito a celebração do Senhor. Às vezes oração, não é mesmo? Então, na família a gente tem essa oportunidade dia após dia, né? Cristo, ele morreu para pagar a culpa do nosso pecado, mas ele viveu como homem para mostrar para a gente como é possível amar incondicionalmente e amar sem desviar dos caminhos do Senhor. Não que nós sejamos perfeitos ou queremos ser perfeitos, esperamos ser perfeitos como Cristo, porque isso não vai acontecer, mas é um alvo que nós sempre temos que buscar, né? Os conflitos, né, que são inevitáveis, irmão com irmã, pai com filha, filho com a mãe, pai com mãe, isso inevitavelmente vai acontecer, mas diante desses conflitos, como que você vai agir? É isso que vai testificar o que você é para sua família e também para quem é de fora, né? Então, a gente tem essa oportunidade. A gente tem que olhar lembrando o que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 32, que ele diz assim: uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, lembrando o texto de Efésios, que ele falou um pouco depois, do capítulo 6, que eu li no começo, pais não podem ficar provocando os filhos, filhos não podem desonrar os pais. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma sinergia entre todo mundo para que isso possa
dá certo, né? Vamos dizer assim. O pai, quando ele entende que ele peca, ele é capaz de ajudar o filho que peca. O filho, quando ele entende que o pai não é perfeito, ele vai saber como agir em momentos onde ele não consegue atingir essa perfeição também, né? Então, tem que ter essa comunhão, esse ensinamento. A família é a nossa primeira escola de relacionamento, né? Então, para concluir, eu gostaria de dizer, né, que a família cristã é uma ideia onde as pessoas se amam, honram a Deus, vivem juntos, em paz, crescendo na graça, lembrando da graça, sabendo que precisam da graça. Mas elas não podem ficar apenas no imaginário, como uma abstração. Ela tem que ser colocada em prática. É um conceito que tem que ser aplicado nas nossas vidas, dia após dia, independente do tamanho da sua família, da condição da sua família. É algo que é para ser vivido. Amém? Vamos dar exemplo para os de casa e para os de fora de como a nossa família é poderosa em seguir a Cristo, em seguir aos mandamentos do Senhor. Fiquem na paz. Deus abençoe, proteja e guarde, em nome de Jesus. Amém.